Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias, capítulo 29, versículo 12. O que está acontecendo aqui é que o rei Mosias ele não tinha para quem deixar o reino. A quem pertencia o reino por direito ali era o seu filho, mas os seus filhos eles foram ali fazer missão entre os lamanitas, eles foram compartilhar a palavra de Deus lá, pregar. Então não tinha para quem ele deixar o reino. E também ele estava lendo ali, né? Ele tinha lido o registro que o povo de Lime trouxe, né? E que conta lá a história do rei Noé. Então ele viu quanta iniquidade, né? Um rei ele faz cair sobre o povo, né? Se o líder é iníquo e decreta leis injustas, né? Ele faz com que o povo cometa iniquidade ali também, cometa pecado. E ele viu quanta miséria, quantas coisas ruins aconteceu ao povo ali por conta dessas leis. E também qual difícil era destronar um rei iníquo, né? Porque ele está sempre rodeado ali de seus guardas, e se alguém se rebela e ergue sua voz contra as leis injustas que esse rei proclama, né? O rei ele manda seu exército ir lá e destruir aquelas pessoas. Então ele avaliando tudo isso, ele expõe para o povo ali esses problemas, essas dificuldades de ter um líder ali, né? E se esse líder se rebelar e cair no orgulho, quanta iniquidade pode vir sobre o povo. E aí ele estabelece um novo sistema de governo. Ele fala, olha, eu vou ser o rei até o fim dos meus dias, e quando terminar o meu reinado, vai ter um novo sistema de governo entre vocês, vai ter juízes supremo, tá bom? Então ele falou, pela voz do povo vai ser escolhido um juiz, a qual vai ser o juiz supremo. E também vai ser escolhido outros juízes ali para ajudar também. E se acontecer que um dos juízes menores, né, eles quebrar a lei e foi iníquo, né, o juiz supremo pode julgar esse juiz, né, e tirar ele do poder. E o povo elege outro em seu lugar. E de igual modo, se o juiz supremo, né, ele quebrar as leis e for um homem iníquo, os juízes menores eles podem se reunir, né, e tirar do poder aquele juiz supremo e um outro juiz subir ali para a cadeira de juiz, né, e o povo vai escolhendo ali de acordo. Então ele fala sobre esse sistema de governo que é mais evoluído, é melhor ali caso haja iniquidade, né, caso a voz do povo, porque ele fala que não é comum, né, a voz do povo total ali, a maioria desejar o mal. Então ele pega e estabelece esse novo sistema de governo. E olha só que interessante que ele fala aqui, ó, no versículo Mosias 29, versículo 12. Ora, é preferível que um homem seja julgado por Deus do que pelo homem, porque os julgamentos de Deus sempre são justos, mas o julgamento dos homens nem sempre são justos. Sim, com certeza o julgamento dos homens nem sempre são justos. E até mesmo os governos, os tipos de governo que nós temos aqui na Terra, eles não são perfeitos. Nenhum tipo de governo aqui vai ser perfeito, tá bom? Porque são homens falhos também, assim como eu, você. Mas o que nós temos que ver, né, é tentar escolher os melhores homens possíveis para esses cargos, tá bom? Por isso que é tão importante e relevante a gente estudar esse assunto de escolher os novos governantes, né, de manter. Então é um assunto muito importante que nós devemos ter em mente, tá bom? Bom, eu trouxe aqui o exemplo de um homem que tinha que fazer um julgamento, tá bom? Esse homem aqui era Davi, ele era o rei, e o profeta Natan, ele chega ali com uma parábola de um homem que havia cometido um pecado, para que Davi julgasse, né, o que aquele homem merecia. Bom, então o profeta Natan, ele chega e começa a contar a parábola. Isso se encontra lá em 2 Samuel capítulo 12. Então o profeta Natan chega e diz, olha, existia numa cidade 2 homens, um rico, na qual tinha muitas ovelhas e vacas, e havia um homem pobre, a qual tinha apenas uma cordeira, né? E dessa cordeira ali, o que ele comia, essa cordeira comia, o que ele bebia, a cordeira bebia, né? Ele dormia em seu regaço, ele só tinha essa cordeira. E chegando um homem de viagem, o homem rico, né? Ele guardou ali as suas vacas, suas ovelhas, e tomou daquela cordeira daquele homem, né? E preparou para o viajante, né? Ou seja, ele roubou ali e tirou daquele homem que não tinha nada. E aí o profeta Natan falou, o que esse homem merece, né? E aí Davi ele responde aqui, ó, no versículo 5 ao versículo 7. E então o furor de Davi
se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira restituirá quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu, né? Ele tendo tantos bens, ele foi lá e ainda roubou aquele que só tinha uma, né? E aí a história muda aqui no versículo 7, né? Porque o profeta Natã diz o seguinte: e então disse Natã a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor de Israel. Bom, ele estava julgando ali, mas ele não sabia que aquela parábola significava ele. Porque Davi, ele tinha realmente várias esposas ali, várias concubinas, né? E tinha uma mulher que ele acabou cobiçando, chamada Betseba, né? A Betseba. E o que ele fez? Ele acabou se deitando com essa mulher e ele engravidou essa mulher. E o marido dessa mulher estava na guerra, era um homem muito leal chamado Urias. E para esconder a gravidez, o que ele fez, né? Ele mandou trazer Urias da guerra de novo, né? Para que Urias pudesse descansar lá na casa dele e se deitar com a mulher dele, para que ele pudesse achar ali que o filho era dele, né? De Urias. Porém, Urias, ele era um homem tão correto, né? Que ele se sentiu mal sabendo que os companheiros dele estavam na guerra lutando, né, e que ele estava em casa descansando. Então ele não foi dormir, ele pegou em casa, ele ficou ali na porta do palácio ali, né, montando guarda, trabalhando de alguma maneira. E então o plano de Davi ali deu errado. Então ele formula ali uma nova tática, né? Ele fala, ó, ele falou pro capitão do exército dele colocar Urias na frente da guerra, né, contra os inimigos. E quando chegasse na frente da guerra, o exército deveria recuar e Urias ficar sozinho lá. E dessa maneira Urias foi morto, né? Ele planejou um assassinato ali de Urias. E depois que Urias foi morto, ele foi lá e tomou a Betseba como esposa, né, dele, né? E aí ele se fica com ela. E aí Natã, o profeta, ele vem e conta essa parábola aqui e rapidamente ele julga, né, esse homem, né, dizendo: ah, digno de morte é um homem desse, né? Só que ele não sabia que ele estava falando desse mesmo. E quando ele soube que estava falando desse mesmo, aí ele pede misericórdia, pede perdão a Deus, né? A gente conhece aí os salmos de Davi, quais lamentações ele fez. Então, a gente também tem que se pôr no lugar das pessoas quando nós estamos julgando, tá bom? Não devemos somente apontar o dedo, sim, se colocar no lugar das outras pessoas. Bom, vou ler uma escritura aqui, ó, que está em Mateus 7, versículo 1 e 2. Eu vou ler a tradução de Joseph Smith em relação a esses versículos. Diz assim: não julgueis injustamente, para que não sejais julgados, mas julgais com julgamento justo. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, hão de medir a vós. Bom, então ele fala sobre essa parte aqui. E para terminar, em Atos capítulo 5, versículo 29, quando as pessoas ali, os governantes, né, impediram ali João, né, o apóstolo João, Pedro, né, de pregar a palavra de Deus ali em Jerusalém, que não era mais para falar o nome de Jesus Cristo. A resposta que Pedro e os apóstolos deram foi o seguinte, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, embora possa ter homens iníquos no governo e estabelecer leis que não são as leis de Deus, né, contrárias às leis de Deus, nesse caso a gente deve obedecer a Deus e não à lei dos homens, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.